Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes, mais um dia na perseverança, combatendo um bom combate em Cristo Jesus, daqueles que a palavra nos diz que a finalidade desta sabedoria é para que seus dias vão bens e longos nessa terra e ainda se alcance a ressurreição do último dia, porque aquele que busca desta sabedoria para investir na naquilo que é terreno, segundo a traça e a ferrugem o consome o ladrão mina, se torna um cego, nu e miserável, do qual falamos pelo ministério das boas novas, falamos como ministros de uma nova aliança, aonde muitos não têm parte neste ministério. Falam o nome do Senhor e usam o nome do Senhor em vão. E a palavra diz: não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Por isso estão rumo à condenação, com a alma aprisionada, aonde ali, quando lançados, o seu verme não se queima. O ministério do qual nós recebemos segundo a graça não é transferível, e tampouco aqueles que chegam com aquilo que é levado entre vós conosco. Nós dizemos que o vosso dinheiro seja para a vossa perdição, porque seguimos segundo aquele que é do alto, seguimos segundo aquele que tudo opera e executa, e não somos segundo o padrão deste mundo, porque a palavra diz que aqueles que são amantes do mundo e o que há no mundo não conhece o nosso Senhor. Assim nós perseveramos dia após dia, como também a palavra diz que aqueles que queiram se arrepender dos seus maus caminhos e atentar a estas advertências, da qual não são nossas palavras meramente humanas destituídas de sabedoria, mas palavras acompanhadas do autor e consumador da nossa fé, estão recebendo uma medida, segundo o Espírito lhe concede a cada um, porque a fé ela é individual, assim como a fé ela deve ser aperfeiçoada pelas advertências, da qual o Senhor nos concede o dom de ensino, e aquele que recebe passe a praticar estas verdades e aperfeiçoará a vossa fé, porque ninguém pode ensinar a fé. É concedido pelo Espírito o dom de ensino, e nós ensinamos segundo aquilo que o Espírito está sempre a nos instruir a ser praticante, porque se somente se instrui sendo ouvinte e não se pratica, ilude-se a si mesmo, porque sejais ouvintes e praticantes, assim como ele nos ensina. É necessário a perseverança da nossa fé, aonde se produz as boas obras que caminham lado a lado e aperfeiçoam a fé. Muitos foram podados justamente por conta da incredulidade, porque desfaleceram de produzir as boas obras e a condução do seu espírito, ao invés de alegrar com o espírito passando pelas aflições, pelas tribulações, preferiram entristecer, restingar o espírito, preferiram seguir as suas vontades ímpias, a acumular as suas muitas iniquidades, ao invés de submeter aquele que nos ensina a ser submisso de coração, aquele que já nos ensinava que se ele não tivesse vindo e demonstrado a nossa semelhança, sendo a imagem e a glória do Deus Altíssimo, no momento de maior fraqueza venceu todo o mal. E assim ele diz: se eu não tivesse vindo,
não teria ninguém como culpado, mas como ele veio e demonstrou que é possível vencer o mundo segundo a fé, como ele disse, do tamanho de um grão de mostarda, um menor grão da agricultura, se tornou uma árvore grande, porque aquele que for o menor aqui na terra e estiver servindo com a verdade pura e genuína, ele é grande no reino dos céus. E esta é a nossa fé, que assim como ele venceu, isso nos é imputado como justiça quando somos seus imitadores. Para aqueles que são salvos, é como um bom perfume em Cristo, mas para aqueles que perecem é como cheiro de morte. Mas quem poderá compreender esta palavra, como assim atentar a elas? Porque há muitos, por conta da vossa incredulidade e dureza do coração, já não se compreende, e tampouco seus ouvidos estão aptos a ouvir esta palavra da verdade, porque amoldaram, reunindo-se mestres de si mesmo, amoldaram os seus ouvidos somente aquilo que lhes é prazeroso, e que não há a devida exortação da vara da disciplina que poderia os redarguir para que os dias vão bens e longos nessa terra, e estão sempre amotinados. Quando se lança as pérolas do alto valiosas, são cães raivosos que arreganham seus dentes e queiram despedaçar tanto as pérolas como aqueles que os falam, como o cão que voltou ao seu vômito, a porca lavada que voltou numa lama, no lamaçal, porque aqueles espíritos imundos que ali estavam e quando tiveram um encontro com o Senhor, ficaram a vaguear, e quando aqueles ali retrocederam, veio com outros 7 espíritos piores ainda, e o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Uma geração má e perversa que se considera limpa e não lava da sua imundícia. E o Senhor nos diz: o que me resta é continuar a apavorar este povo com feitos assombrosos. Temei e tremei diante do Senhor, povos, línguas e nações, porque grande é a ira e indignação do Senhor, e ele está a abrir a terra e engolir a muitos. Assim vos diz o Senhor.